Um homem frio, calculista e cruel. Mário Sérgio Jardim, de 50 anos, sentou no banco dos réus no Fórum da Comarca de Rosário. O subtenente do Corpo de Bombeiros do Maranhão, 30 anos de corporação, foi condenado pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver da jovem Viviane Batista, de 31 anos. Vamos relembrar o caso. Em 10 de abril de 2022, Viviane foi morta pelo então companheiro, Mário Sérgio. O crime aconteceu no sítio de Mário, onde o casal vivia por quase 2 anos, no povoado de Gameleira, cidade de Bacabeira. Viviane foi morta por asfixia, quando Mário colocou o seu joelho sobre o pescoço dela, por volta de 7 minutos, e posteriormente colocou o corpo dela no carro e jogou às margens da BR na cidade de Vargem Grande, sendo encontrado apenas 5 dias após o crime. O júri popular foi presidido pela juíza Clécia Pereira. O Ministério Público, atuando em defesa da vítima, foi representado pelas promotoras Fabiola Fernandes e Maria Cristina Lobato. Na defesa do réu, um advogado criminalista renomado, Erivelton Lago. No decorrer do júri, as testemunhas arroladas nesse processo, as peças desse quebra-cabeça foram sendo postas em jogo. Informações que somente a justiça tinha. Um coronel do Corpo de Bombeiros, a pessoa que recebeu a ligação de Mário Sérgio, onde relatou via telefone que teria assassinado Viviane. No seu relatório, escrito a próprio punho, o coronel disse que o autor do crime ligou para ele por volta das 18h30 no dia 10, data do crime. Porém, a apresentação desse relatório ao comandante da instituição foi feita apenas no dia 11 de abril e por parte do coronel, que sabia do cometimento do crime, reinou apenas o silêncio. Uma outra testemunha, que era conhecido do Mário, relatou que foi convidado a ir na casa dele. Chegando lá, o Mário pediu para essa pessoa tocar em uma mulher que estava deitada na cama. E ao tocar, a testemunha disse para ele: "Essa mulher tá fria." Mário, em resposta, disse: "Ela é assim mesmo." Muitas etapas do júri popular. Ao todo, 11 testemunhas foram ouvidas, 2 por videoconferência. Várias versões foram aparecendo, informações que somente a justiça tinha. Familiares da vítima conversaram com a nossa equipe antes do resultado e a todo momento um único pedido: que a justiça fosse feita. Eu quero que ele pague pelo que ele fez, a gente quer justiça, a família toda quer justiça. Eu quero que ele pague pelo que ele fez, porque ele foi um crime muito cruel que ele fez, entendeu? Porque ele agredia muito ela. Então, se existe a justiça, eu quero que ele pague pelo que ele fez. Porque ele só não acabou com a vida de Viviane, ele acabou com a vida da família toda, entendeu? Porque ele foi muito frio, como ele fez. Ainda chegou aqui, no fórum, aqui dentro do fórum, pedindo um abraço para minha irmã desesperada. E ele ainda chegou pedindo um abraço para minha irmã. O seu pai, no momento que ele estava sendo ouvido, ele relatou que após a morte dela, a família ainda não sabia que ela estava morta, ele simplesmente levou as coisas dela em um saco e jogou lá na casa do seu pai. Uma trouxa, enrolou numa coxa, entendeu? Chegou e jogou no terraço onde estava meu pai, entendeu? Não sei como ele não matou meu pai. Meu pai, sem saber de nada, chegou e jogou. Ele enrolou, foi numa trouxa, que nem pega uma roupa do animal, de um bicho, entendeu? E jogou nos pés do meu pai. E saiu, entendeu? Ainda foi beber num bar. Depois da morte de Viviane, que ele matou Viviane, ele ainda foi beber num bar, entendeu? Ele foi muito frio. Então eu quero que ele pague pelo que ele fez. O advogado de defesa, no decorrer do júri, solicitou uma cariação por encontrar contradições nos horários repassados entre a testemunha que esteve no local do crime e o réu. Mário e a testemunha, que possivelmente seria álibi do acusado, ficaram frente a frente no plenário. Durante o júri, teses foram levantadas e a defesa foi realizada dentro dos termos jurídicos. O Ministério Público, em debate, analisou e narrou fatos primordiais para a condenação, descreveu o relacionamento abusivo, os pedidos de ajuda de Viviane para os familiares e comprovou que alguns relatos feitos pelo réu não eram verdadeiros, como, por exemplo, a condução do casal à Delegacia Regional de Rosário, dias antes do crime,
por lesões graves na vítima, que decidiu não representar contra o futuro assassino poucos dias depois. 7 jurados ouviram todos os relatos de testemunhas de defesas e acusações, as narrativas das promotoras e argumentos do advogado de defesa. O réu narrou os fatos, porém com algumas contradições em relatos feitos anteriormente. Por esse motivo, alguns debates e réplicas foram realizadas entre o Ministério Público e a defesa do réu. Após 15 horas extensas do júri popular, a sentença saiu. Pelo menos 11 testemunhas foram ouvidas. O réu também foi ouvido. A única pessoa que não teve vez e voz de defesa, que foi a Viviane, teve a justiça feita em seu nome. A condenação trouxe alívio para a família, em ter certeza que a justiça foi feita. O que eu tenho para dizer, eu agradeço muito pelo que aconteceu, que ele foi julgado. Eu queria que ele tivesse pegado uns 40 anos, porque nada vai trazer mais a vida dela, né? Mas ele não tirou só a vida dela, quanto ele tirou a vida de todos nós. Irmão, o pai, porque hoje ele tem 81 anos, vive prostrado, tudo por culpa dele, porque ele acabou com a vida dele. E o que eu tenho para dizer é que eu quero que ele fique na cadeia para pagar o mal que ele fez. É só o que eu tenho para dizer. Que a justiça seja feita, porque ele tem que pagar pelo que ele fez. Porque ele tirou a vida dela, ele fez muita maldade com ela, ele jogou o corpo dela bem longe da onde ela morava, certo? Então, escondeu. Depois ele chegou a confessar que matou. E aí agora ele confessou que ele não chegou a matar, botou só o joelho em cima do pescoço dela. Toda a maldade que ele pôde fazer, ele fez com ela. Ele matou, ele abusou do corpo dela, tudo ele fez depois de morta. A defesa do réu, durante o julgamento, levantou e apresentou aos jurados 3 teses, o que pode ter reduzido a pena do condenado. Minha atuação é buscar as possíveis teses, né? Nós colocamos 3 teses. Colocamos a questão do privilegiado porque eles tiveram uma luta corporal, colocamos a lesão corporal seguida de morte. Então, os jurados não acataram. O que nós fizemos? Recorremos para ver se o tribunal ou anula, por algum motivo qualquer que eu ainda vou ler a sentença, ou diminui a pena, né? Eu iria fazer uma pergunta referente a isso, mas o senhor já respondeu. Porque eu iria falar que o senhor a todo momento, né, estava falando sobre o resultado do laudo. Seria uma maneira de tentar diminuir a pena? É porque o laudo não diz de que ela morreu. O laudo não diz se houve realmente ou não asfixia. O laudo é inconcluso. Então é uma decisão contra o laudo. O laudo é uma prova, então uma decisão contra a prova dos autos. Nós vamos recorrer e ver o que o tribunal vai dizer sobre isso. Em contrapartida, o Ministério Público comprovou que o crime se tratava sim de feminicídio, por ter sido cometido no âmbito familiar. O Ministério Público ele atua aqui na defesa da vida, na proteção da vida e para que se faça justiça. E hoje esse crime veio a plenário, onde nós estamos com esse processo tramitando desde 2022, quando houve o feminicídio, homicídio qualificado pelo feminicídio com asfixia contra a vítima Viviane e ocultação do cadáver. Então hoje foi feita justiça por Viviane e é um momento muito importante para que se cada vez mais fortaleça o combate à violência doméstica contra as mulheres que são vítimas no Maranhão, na cidade de Rosário e no Brasil. Promotora, durante o júri a gente ouviu uma testemunha que foi à casa da vítima, né, convidada pelo autor do crime. A senhora acredita que ele queria criar um álibi ou colocar toda a culpa do crime nessa pessoa? Não tenho dúvida que era a criação de álibis, né? Destruição de provas, uma vez que o corpo da Viviane foi ocultado lá na cidade próximo na BR de de Vargem Grande. Então, com isso, houve uma demora na produção das provas, na identificação dessas provas, no encontro do corpo e na própria prisão do
do Sérgio. E hoje se demonstra que a lei é para todos. Não importa a qualificação do réu, não importa a qualificação da vítima, nós precisamos mostrar que temos que combater o feminicídio e a violência contra as mulheres. Tentamos falar com Mário Sérgio Jardim, porém o silêncio foi a única resposta. O ex-subtenente do Corpo de Bombeiros Militar troca agora 30 anos de profissão, em que salvava e protegia vidas, pela reclusão do convívio social, condenado a 24 anos e 11 meses de prisão, por matar e ocultar o cadáver de sua companheira, Viviane Batista.